E aí, pessoal, estamos aqui direto do Rio de Janeiro, primeira Sobrice Onco. Eu sou Rodrigo Gobo, diretor científico da Sobrice. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui nesse podcast, nesse videocast, discutindo um assunto tão importante que é o tratamento da dor. A gente sabe hoje que a intervenção oncológica ela faz uso de uma série de recursos para o controle de doença metastática, e a gente sabe que a dor é um problema seríssimo. Então, por isso a gente está junto aqui com o Leonardo Azevedo, radiologista intervencionista do Rio de Janeiro, André Manzano, anestesista especialista em dor, conhecido por todos, e o Vinícius Fornazari, também intervencionista, que tem trabalhado muito nesse contexto. Eu queria começar fazendo algumas perguntas para o André, ouvir um pouco o contexto do uso de alta tecnologia, o uso de recursos de imagem no tratamento da dor. Eu sei que o André é um entusiasta do uso de imagem, a gente trabalha junto há muito tempo no Hospital Albert Einstein, e eu queria ver um pouquinho a visão dele a respeito de como a tecnologia, os recursos de imagem trouxeram benefícios ao paciente portador da dor. Imagem hoje ela é fundamental, né, para garantir eficácia, aumentar a eficácia e aumentar a segurança de todo o procedimento percutâneo que nós temos feitos para o tratamento de dor, em especial a dor oncológica, né? Então, os guidelines anteriores que traziam os procedimentos para a última opção, né, só em casos de dores refratárias mesmo, a gente começa a adaptar isso porque os procedimentos estão muito mais seguros e muito mais efetivos pelo uso da imagem, né? E nós temos vários dispositivos que podem nos ajudar, desde dispositivos mais simples, logisticamente mais fáceis, como a ultrassonografia, a fluoroscopia, tomografia e, em alguns casos, a combinação dessas técnicas, ou eventualmente até a ressonância nuclear magnética, para alguns casos que estão sendo feitos em centros mais específicos, né? Então, é muito importante avaliar onde aquele médico e aquele paciente está inserido para saber quais são as possibilidades de imagem, né? Nós sabemos hoje, por exemplo, que uma tomografia te dá muito mais detalhe de punção, de anatomia, do que uma fluoroscopia, né? Mas, obviamente, que logisticamente ela é mais complexa do que a logística da radioscopia. Tudo isso tem que ser levado em consideração e também é depender do tipo de procedimento para escolhermos a melhor técnica de imagem que nós temos à nossa disposição. Obrigado, viu, André? Eu queria agora perguntar um pouquinho para o Vinícius, conversar um pouquinho com o Vinícius a respeito. A gente ainda está focado muito em técnica, né? Depois a gente pode discutir um pouquinho medicação, aproveitar que o André está aqui e um expert no assunto, mas eu acho que a gente partiu lá do começo da época romântica aí da radiologia intervencionista, que a gente falava de alcoolização de plexo, né, Vinícius? Era assim que a gente tratava doente com dor oncológica, plexo celíaco sobretudo, ou esplâncnico. E hoje, vendo você trabalhando, vendo você apresentando a sua casuística, a sua experiência, eu percebi que isso avançou demais. Hoje você faz uso de recursos de radiofrequência e recursos de modulação neural, usando novos devices. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória e para onde a gente está indo com relação à tecnologia focada em dor. Obrigado, Gobo. Inclusive, eu gostaria de te parabenizar pela organização do congresso, né, como diretor científico da Sobrice. Está um congresso de excelente programação para o nosso aprendizado e para a introdução na nossa prática diária. A minha origem na dor, né, como radiologista intervencionista, veio de algumas frustrações na prática diária às vezes a gente está acostumado a sempre usar o mesmo martelo para o mesmo prego. Perfeito. E em algumas situações, mas não está resolvendo. O que eu estou fazendo de errado, né? Da gente voltar, colocar a cabeça no travesseiro e falar, mas o que eu posso fazer a mais, o que eu fiz de errado? E, por incrível que pareça, a gente segue um caminho paralelo, inclusive a gente vê que as tecnologias, historicamente, elas estavam seguindo caminhos paralelos, onde a própria radiofrequência estava seguindo uma origem, um desenvolvimento para o uso na dor, e a gente acabou utilizando ela para uso tumoral. E aí sim, eu vim adentrar no mundo da intervenção da dor, onde que eu vi que já tinha grandes especialistas, né, especialidades, e aí fui em busca desse aprendizado. A busca por aprender a dor clínica, né, até com uma pós-graduação, com estudo, me ajudou muito, e também com algumas experiências internacionais que eu pude ter lá em Budapeste, onde o André Manzano também é professor.
Isso eu tenho visto que realmente a gente consegue agregar alguns passos adicionais, um sinergismo, né? A brincadeira que a gente fez até na aula anterior, que dentro da nossa caixinha de ferramenta, a gente é um faz-tudo, mas é uma ferramentinha a mais que a gente tem que ter dentro da nossa maleta. Tipo, o plexo, uma ablação não é somente uma ablação de plexo, entender exatamente a fisiopatologia do simpático, de uma dor nociceptiva. Hoje, para mim, é quase que sine qua non, na hora que me pedem um bloqueio de uma dor pancreática, fazer só um celíaco. Eu quase que 100% das vezes associo junto um esplâncnico, se não só faço esplâncnico ao invés do celíaco. Então, até aprendendo muito com os outros colegas, né, de outras áreas, eu tenho visto que tem um benefício um pouco maior e sinérgico. E a gente, óbvio, vai também criando algumas particularidades, né, por mais que existam guidelines, a gente acaba tendo experiências dentro da nossa formação. Então, realmente acabei gostando um pouco mais do uso do fenol do que do álcool, utilizar a radiofrequência no momento correto, né. Então, eu devo isso muito também a esse sinergismo com as outras especialidades, que eu acho que é o que está tangindo a radiologia intervencionista hoje, que é a multidisciplinaridade, né? Perfeito, perfeito. Agora eu queria bater um papo com o Léo aqui. O Léo tem uma experiência muito boa na França, teve lá um serviço muito movimentado, que era do Gustavo Roissy, do professor Thierry Debert, e é um serviço notadamente famoso por tratar afecções musculoesqueléticas. Eu sei que você é um aficionado aí pela crioablação e por fixações e por terapias com cimento. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Léo, a sua experiência e a sua visão a respeito do uso da crio, sobretudo, no tratamento da dor óssea ou musculoesquelética. Tá. Obrigado, Gol, pela apresentação. Prazer estar aqui. A gente em oncologia, e o radiologista intervencionista está cada vez mais envolvido em oncologia, a gente tem falado que o paciente tem que viver mais, mas ele tem que viver bem também. Se você vai perguntar, a gente fica muito nos estudos pensando na sobrevida, mas se for perguntar para o paciente, o que você quer? Eu quero viver mais e quero viver, mas quero continuar minha vida com qualidade de vida. Então, e a metástase óssea tem um papel importante nessa qualidade de vida. Então, a gente tem que deixar esse paciente, que é uma fonte de dor, com menos dor possível. E a gente tem visto nos últimos anos, nesses grandes centros, que as intervenções de ablação, de cimento e fixação têm sido cada vez mais utilizadas realmente. E tudo começa, como o Vinícius falou, você entendendo a dor. Então, você pode ter um paciente com uma metástase óssea com uma dor mais inflamatória, então ele está parado com uma dor. Então, você já pensa que isso pode ser algo mais tumoral e aí a ablação vai ficar... a crio vai ser excelente. A crio tem a grande vantagem de, além de você ver a bola de gelo, ele tem um efeito anestésico intrínseco, né? Quando você bate tem alguma lesão, a crio tem esse efeito anestésico. Então, ela é muito vantajosa para essa situação. Mas diferente se você tem uma lesão, por exemplo, um paciente que só tem dor vertebral ao se mexer, por exemplo, a locomoção. Então, isso já é uma dor um pouquinho mais mecânica. E aí você já pensa um pouco mais em cimento. Então, é importante entender qual é essa dor e muitas vezes combinar essas terapias. Crio tem essas grandes vantagens, a gente pode usar radiofrequência realmente para algumas situações mais específicas, lesões líticas, e eu acho que a gente, como o Vinícius tem falado, e acho que é muito importante, viu, o André está aqui também, a gente pensa mais em ablação, em cimento, mas tem que pensar em outras terapias também, junto com o pessoal da dor, acho que a gente tem que combinar algumas coisas. Maravilha. André, pensando um pouco, eu queria abordar dois assuntos com você. Um deles, eu acho que é a grande epidemia de dependência de opioides no planeta, fentanil, etc. A gente sabe que tem alguns países que estão vivendo uma crise bastante séria a respeito disso. Estados Unidos, eu acho que é o maior exemplo. Do abuso de medicações. E, em paralelo, eu acho que é o crescimento de novas técnicas e tecnologias que podem fazer com que esses pacientes usem menos medicações, né? Então, esse é um aspecto que eu queria te perguntar. E a segunda coisa é porque o intervencionista aí que está geral, que está trabalhando com oncologia e quer aprender um pouquinho sobre dor. Eu acho que é uma formação muito especial, muito peculiar. O que você recomenda? Então, essas duas questões, o opioide e o treinamento do oncologista. Do intervencionista. Toda decisão clínica, independente seja procedimento ou não, ela incluía uma relação custo-benefício, né? Então, antigamente, a gente tinha, voltando nessa mesma tecla,
procedimentos mais invasivos e pouco seguros. Vamos usar como exemplo um celíaco às cegas que era feito antigamente, né? E usualmente com pacientes em estágio avançadíssimo, bem propenso à complicação do procedimento. E tínhamos a medicação. Então, naquela época, usar a medicação era super favorável, né? A gente está vivendo um momento diferente, né? A gente conhece mais os efeitos colaterais das medicações, em especial a questão do opioide, que na população oncológica não temos tanta preocupação do abuso, mas acontece. Eu já tive vários pacientes em abuso de opioide, mesmo oncológico. E nós temos os procedimentos mais seguros e mais efetivos, né? Então, a balança está pendendo para a intervenção. A balança pende para a intervenção. Eu posso usar um exemplo pessoal hipotético, né? Se hoje André Mansano for diagnosticado com câncer de pâncreas com uma dor moderada, eu quero uma neurólise de esplâncnico já. Eu não quero nem começar a usar opioide antes de fazer isso. Né? Essa é uma opção minha. Né? Existem vários efeitos colaterais que a gente nem leva em consideração, por exemplo, ou deveria levar pelo menos, que é o hipogonadismo induzido pelo opioide, o paciente fica mais prostrado, é ruim, a gente sabe, inclusive tem estudos mostrando aumento de sobrevida com a intervenção precoce. Né? Então a balança está pendendo demais para a intervenção pela segurança e pela precisão. Com relação à formação clínica, nós temos hoje à disposição não só programas de residência médica especializados em dor, mas também temos algumas pós-graduações nesse sentido e, eventualmente, cursos de extensão até fora do país. Né? Então, assim, as opções para aprendizado elas são inúmeras. Né? Não teria problema com relação a isso. Muito legal, muito interessante esse ponto de vista. Vinícius, a gente trabalha em hospital movimentado, grande. Né? Eu sei que você é um praticante aí da intervenção intra-hospitalar, além da ambulatorial. E por vezes eu sinto que a dor é algo que ela é um pouco subestimado no contexto do atendimento do paciente oncológico. Né? A gente sabe que uma grande parte dos pacientes eles vão ter dor, né? E a dor por vezes é um fenômeno um pouco valorizado. Eu vejo isso muito acontecer em instituições onde eu trabalho. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, como é que a gente pode aumentar o awareness dessa história, fazer com que as pessoas fiquem mais atentas a isso, como é que a gente consegue permear um pouco mais o clínico, o médico que está no fronte do cuidado com esse paciente. Eu acredito que talvez ela seja um pouco, a dor seja um pouco negligenciada por desconhecimento e o desconhecimento ele causa medo. Eu acho que até o potencial que nós da radiologia intervencionista temos de agregar junto com outros colegas intervencionistas ou uma equipe multidisciplinar da dor intra-hospitalar, trazendo uma metáfora aqui, um prédio, uma sala como essa, a visão do engenheiro é diferente da visão do arquiteto, porém ambos montam a sala em conjunto em benefício de alguém que vai utilizá-la, né? Existem visões diferentes, mas elas são sinérgicas em prol da melhora clínica desse paciente, porque ninguém sabe o que é dor. É difícil você caracterizar a dor, porém todo mundo sabe por si só falar, talvez se expressar de diferentes formas o que é a dor, porque é assente, né? Então eu acho que nós como radiologistas intervencionistas, a gente tem algumas visões e técnicas e alguns equipamentos que agregam e, de certa maneira, também os colegas com a maior experiência clínica, outros colegas com uma maior experiência cirúrgica, todos vêm em busca de construir o mesmo edifício, né, em busca de construir chegar no mesmo objetivo, que é o alívio, né, quiçá a cura da dor. Então, eu acho que a gente tem que estar atuante e cada vez mais, não só nos tumor boards, mas ter essa questão da multidisciplinaridade, que é uma essência da radiologia intervencionista. Então, sempre que possível, lançar a mão de alguma técnica que nós realizamos para conseguir entregar a técnica, para conseguir chegar num objetivo de um tratamento mais definitivo da dor. Né? Muito, muito interessante. E é curioso, né, que uma pergunta para vocês, né? Eu tenho observado muito que a cada momento parece um novo bloqueio, né, André? Foi descrito tal bloqueio, uma coisa
poxa, a gente conhece neuroanatomia há centenas de anos, né? Parece que agora que as coisas começaram a ficar mais claras, né? A cada momento eu vejo um anestesista me falar de um bloqueio novo que eu nunca tinha ouvido falar, né? Isso para mim é muito interessante. Eu acho que como intervencionista a gente devia se aprofundar um pouquinho mais nessa história. E tem bons aplicativos para isso, né? Eu mesmo uso aquele Nisora, né? Que é muito legal, né? Então, conta um pouquinho para a gente como é que é essa história, cara. Todo momento aparece uma coisa nova. A gente tem que também tomar cuidado porque existe uma gana por publicações, né? Isso é verdade. Então, assim, quando o ultrassom veio com mais força na anestesiologia e na intervenção, né? Eu tenho um colega espanhol muito engraçado que ele fala que o anestesista estava entediado, então Deus inventou o ultrassom. Então o pessoal olha para aquilo e fala, onde eu posso publicar? Né? Então tem bloqueio do quadrado lombar tipo 1, tipo 2, tipo 3, e vai tendo pequenas variações para gerar publicações muitas vezes. Né? Mas de fato, o entendimento da anatomia ele foi mais aguçado do ponto de vista de intervenção. Então começou a olhar para aquilo, por quê? Porque antes não tinha como acessar. Então não olhava, né? Agora temos como acessar, vamos olhar tudo que a gente pode acessar. Então aí está tendo bastante coisa nova de fato, né? E algumas simples, né? Algumas simples e efetivas, né? Isso é bem interessante. Mas tem que ver essa questão do que está sendo publicado, se de fato vale a pena. Né? Maravilha, maravilha. Léo, alguma consideração adicional a respeito de dor, tecnologia, uso de recursos de imagem? Eu acho que as imagens são, o que o André falou, acho que a gente tem que usar... acho que o anestesista, usando bem a imagem, a gente pode agregar conjunto, acho que tem tudo para a gente... A imagem eu acho que é fundamental, realmente. Acho que o que ele falou de você passar a ver as coisas, você passa a pensá-las, acho que isso é muito importante. E o aplicativo, realmente, eu até falei na minha aula, eu uso 100% das minhas ablações. Até comentei, acho que você tem que se cuidar com os nervos e isso acho que a gente consegue fazer com bastante segurança. Posso acrescentar uma coisa, Globo? Você sabe que, às vezes, a gente raciocina a dor só com o ato isolado da dor, né? Mas você entender a fisiopatologia da dor, entender as inervações, esses tipos de bloqueios, eles também, a gente consegue utilizá-los de uma forma preventiva em algumas coisas que nós vamos fazer. Assim, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou para os residentes, assim, para a gente fazer uma drenagem pré-sacral, de uma coleção, a gente usa basicamente o acesso do músculo piriforme. A primeira vez na vida que eu fui falar fui começar a mexer com dor há uns 5 anos atrás, fui começar a aprender, não, existe uma tal da síndrome do piriforme, que por acaso passa o nervo celíaco, passa a artéria embaixo. Aí eu falei, nossa, em nenhum livro nosso de radiologia intervencionista que a gente usa esse músculo existe algo descrevendo isso. Então hoje, todos os acessos pré-sacrais que eu vou fazer para uma drenagem de coleção, eu adiciono esse conhecimento, coloco ultrassom, mobilizo a perna do paciente, punciono exatamente o meio do músculo para acessar a pelve. Então, evitando uma lesão. Hoje, 100% das minhas vias biliares, eu faço bloqueio regional, imediatamente o pós-operatório. Às vezes, assim, no começo, hoje o pessoal já está acostumado, mas, cara, o que você está inventando? Você está inventando moda? Não, não estou inventando moda. Eu entendi que a dor após uma drenagem via biliar, ela é muito mais de parede nociceptiva do que uma dor visceral. Então, bloqueio epigástrico, um acesso de lobo esquerdo epigástrico, inevitavelmente eu vou fazer um tap block nesse paciente. O intercostal, eu faço um bloqueio de oblíquo externo, então eu bloqueio toda a parede. Isso em muitos dos casos, o paciente só é controlado naquele pós-operatório imediato, que sempre precisa de muitas doses, muitos miligramas de morfina, às vezes só com dipirona, às vezes só com 1 miligrama à noite, então ajuda bastante. Então isso eu acho que vem agregar muito o que a gente faz. Esses acessos, às vezes, malucos que a gente faz, principalmente em pelve, falo, nossa, mas o tanto de nervo que passa aqui eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar, né? Então eu falo, opa, pera lá, vamos evitar passar por esse nervo, porque pode dar uma lesão, pode dar um entrapment depois, né? Então, na minha prática, acabou prevenindo lesões futuras e beneficiando os pacientes dessa forma. Né? Uma das grandes mudanças no mioma, né, que a gente está no Congresso de Oncologia, claro, mas foi a punção foi o bloqueio hipogástrico durante a embolização do mioma, né? O paciente ficava com muita dor. É exatamente o que você está falando, é fundamental. Eu acho que associar, né, aprender esses bloqueios, associar a sua prática diária, eu acho que é muito benéfica para o paciente. Né? A gente está cansado de ver, após um tratamento, alguma ablação mais complexa, que a dor acaba sendo uma questão tão debilitante, né?
e aumenta o tempo de permanência hospitalar. A gente sabe que isso é muito ruim para o paciente. Às vezes o paciente com dor não consegue nem sair de casa para fazer a quimioterapia. Então, assim, você permite que ele saia e continue o seu tratamento. Então, isso é importante. Já diria Freud, né, que quando você tem uma dor de dente, todos os problemas se resumem ao seu canino, né? Então, essa é uma grande questão, né, que a dor acaba canalizando todas as frustrações e dificuldades e acaba virando um fenômeno até com uma questão de percepção até mais profunda do que simplesmente aquela dor somática, né? É difícil definir, mas todo mundo sabe o que é dor, né? Exatamente. Acho que é isso, minha gente. Foi muito legal. Acho que um bate-papo aí de 20 minutos a respeito de um tema tão relevante. Muito legal ter vocês aqui com a gente. Acho que foi uma mesa muito legal que a gente acabou de participar e essa conversa não deixou de ser diferente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.